Bom dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos preparando para a nossa escola bíblica dominical e com esta mensagem, a palavra desta manhã que quero trazer aos amados irmãos e também poder assim fazer uma análise das Escrituras. E, queridos irmãos, nós vemos muitas vezes algumas pessoas dizendo que o Brasil precisa de heróis, que nós muitas vezes vemos situações ruins, constrangedoras, problemas, dificuldades, e de uma forma ou de outra o povo busca heróis. É tão real isso aí que muitas vezes eles criam os heróis fictícios, como Super-Homem, Batman e tantos outros heróis fictícios para ajudar e socorrer àqueles menos favorecidos. Mas é interessante nós olharmos que nas Escrituras nós vemos grandes heróis. Não podemos deixar de mencionar Moisés, não podemos deixar de mencionar Davi, Sansão e tantos outros heróis. Mas esses heróis, eles são homens como nós, sujeitos às mesmas lutas, às mesmas dificuldades, às mesmas tentações, mas foram homens que se deixaram e permitiram que Deus o usasse, como Deus também quer nos usar. E o tema da mensagem desta noite é: Deus usa quem Ele quer. Isso é um fato, nós sabemos disto, mas entendemos que Deus deseja usar a cada um de nós cristãos. Deus tem alegria, Deus tem prazer em que nós venhamos também a ser usados. E com certeza, para que a gente venha a ser usados, nós temos que nos preparar para que sejamos vasos de bênçãos, vasos de honra nas mãos de Deus. Moisés ele foi preparado nas melhores universidades do Egito e depois ele ficou 40 anos no deserto sendo preparado por Deus. José, ele foi levado para o Egito e ali ele foi preparado e grandemente, poderosamente foi usado por Deus para fazer uma grande obra para o povo egípcio e também para o seu povo. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo foi preparado e durante 3 anos ele ficou separado para ali ser diretamente preparado por Deus. E nós vamos ver, irmãos, agora nesta manhã, um personagem que nós vemos que ele foi chamado, digamos, às pressas e ele não teve tempo de se preparar, mas ele foi preparado, ele foi usado grandemente por Deus. Esse personagem é Gideão. Vamos falar um pouquinho aqui nesta manhã sobre Gideão. Por 7 anos os israelitas foram subjugados pelos midianitas. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos os midianitas, os amalequitas, que
iam contra a nação de Israel, apoderavam dos bens, apoderavam até mesmo dos filhos dos israelitas, fazendo deles escravos. O motivo de se tornarem escravos foi pela desobediência. É um fato registrado nas Escrituras que quando o povo se voltava para Deus, Deus os abençoava e Deus multiplicava e Deus fazia com que esse povo crescesse. Mas também quando esse povo, os israelitas, se afastavam de Deus, procuravam outros deuses, procuravam outros ídolos, Deus os deixava à própria sorte e aí vinha sobre eles toda a desgraça. Será que muitas vezes, irmãos, quando nós vemos nos dias atuais muitas desgraças vindo sobre o Brasil e sobre o mundo, também não é a desobediência do ser humano para com Deus? Nós sabemos que estamos inseridos nesse contexto e vem o sol sobre os bons e sobre os ruins, vem a chuva sobre os bons e sobre os ruins, mas nós temos visto que nesses dias de pandemia, Deus tem guardado o seu povo, Deus tem feito com que o seu povo caminhe por esse mal terrível que tem acontecido e nós estamos guardados pelo Senhor. E isso é uma prova de que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a proteção divina nós temos. E mais, irmãos, eu sempre tenho enfatizado que mesmo que um de nós venhamos a contrair esse mal e venhamos até morrer, não é o fim do cristão, pois nós sabemos que a morte vai nos levar até a presença de Cristo. Mas aqui no caso específico, nós vemos que o povo se afastava de Deus, vinha sobre eles as desgraças. Os israelitas deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar os ídolos e os deuses estrangeiros. Gideão, este personagem, o qual nós queremos falar um pouquinho nesta manhã, sabia e conhecia o verdadeiro Deus. E é interessante, irmãos, nós vemos aqui no versículo 6 que os israelitas passaram a clamar por Deus, mas somente clamar não resolve. Tem de haver contrição, tem de haver arrependimento e tem que haver uma busca em oração a Deus. Gideão foi debulhar o trigo no lagar, no meio das parreiras, para que os midianitas não roubassem, pensando eles que naquele período não era tempo de uvas. Vamos ler, irmãos, aqui os versículos 11 ao 16 para compreendermos melhor o que nós estamos falando. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abisreita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como? Com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha, irmãos, que passagem bonita das Escrituras. Nós, quando nos convertemos, nos nossos primeiros passos, com alegria nós aprendemos a ler as Escrituras e também os nossos professores de escola bíblica, com carinho, nos ensinam sobre esses heróis bíblicos que trazem lições
preciosas para a nossa vida, nos trazem disposição, nos trazem coragem. E este homem, Gideão, é um deles que faz com que nós olhemos com alegria em ver que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Gideão era homem valoroso e valente. Eu pergunto a você, meu irmão, pergunto a você, minha irmã, você é valente? Você é valoroso? Tenho plena confiança e convicção de que você é valente e que você é valoroso. Basta que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. Há pessoas, irmãos, que sabem a vontade de Deus. E há cristãos, crentes, que conhecem e sabem a vontade de Deus. Porém, infelizmente, não fazem. Gideão não sabia. Estava despreparado quanto ao serviço cristão, quanto ao serviço ao Senhor. E nós, muitas vezes, também podemos até pensar, estamos despreparados para o serviço cristão. Mas se estamos despreparados, não é porque Deus não tem se revelado a nós, porque nós temos as Escrituras, Deus tem se revelado a nós dia a dia. E por isso, como somos valorosos e como somos valentes, temos que nos preparar olhando e analisando as Escrituras. Não podemos dizer, o Senhor não me falou ou o Senhor não me disse. Gideão era um homem reto e quis compreender o que o Senhor queria. Permitiu que Deus se revelasse a ele e questionou aquilo que não entendia. Irmãos, eu também tenho falado à igreja de que não é errado nós, muitas vezes, nas nossas orações, quando estamos passando por lutas, quando estamos passando por dificuldades, por problemas, no nosso quarto, orarmos e questionarmos a Deus. Mas quando eu falo no questionar, não é no sentido de querer brigar com Deus, de querer discutir com Deus, de querer ter a razão da situação. Não é isso, mas o questionar é no sentido, Deus, revela a tua perfeita vontade sobre a minha vida. Deus, por que isso está acontecendo nesses dias? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer nos mostrar? Nós podemos conversar, questionar, para que Deus mostre a nós qual é a sua perfeita vontade. Gideão, como eu disse, não estava preparado. Deus usa a quem Ele quer. Muitas vezes nós vemos pessoas mais preparadas que nós. Muitas vezes nós vemos pessoas com mais capacidade do que nós. Muitas vezes nós vemos pessoas que podem realizar com mais facilidade até a obra a qual Deus quer. E de repente Deus não escolhe aquela pessoa, escolhe a você, escolhe a mim, que temos dificuldades e temos problemas. E por quê? Irmão, são vários fatores, mas um fator é Deus mostrando que é Ele usa quem quer. É Ele quem usa. E quando Ele diz a Paulo, Paulo se sentindo totalmente enfraquecido, totalmente inútil, Deus diz a ele que é a graça do Senhor e o seu poder usa aquele que é fraco. Então Deus, através da sua graça e o seu poder é usado sobre aquele que é fraco. Então, irmãos, nós sabemos que nossa condição, muitas vezes, de incapaz, Deus coloca a sua mão e faz-nos capazes. E muitas vezes aquele que capacitado, aquele que se acha até em condições de ser usado, por arrogância ou por prepotência, por se julgar forte, ele acaba ficando de lado, não sendo usado por Deus. Deixe Deus usar você. Permita que Deus use a sua vida para que você seja bênção para outras pessoas. Devemos, irmãos, ser gratos por Deus, por Ele nos usar. Não te mandei eu? E o Senhor Jesus diz, seja sal e seja luz. E o Senhor Jesus vai mais além. Ele diz que Ele nos escolheu e nos escolheu para que a gente vá e dê fruto.
Portanto, quando nós estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser usados grandemente pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador. Irmãos, no versículo 15, vemos que Gideão não era o pobrezinho que ele se imaginava. É interessante que aqui no versículo 15, ele diz: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. No versículo 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ou seja, ele usou 10 servos seus. Então, provavelmente, ele não era tão pobrezinho. É interessante que muitas vezes nós também passamos esta imagem de coitadinhos, de pobre coitado, de ai tadinho. E nós não somos. Muitas vezes nós achamos que não servimos para nada, achamos que não temos condições de ser usados por Deus. Isso é errado. Como eu disse, Deus olha para nós, Deus sabe da nossa condição, sabe que somos pequenos, mas Ele quer nos usar. E quando Ele quer nos usar, Ele pega o pouco, o fraco e o torna e o faz como Ele deseja. Nos versículos 17 a 22, o anjo do Senhor, aqui nós encontramos aqui nas Escrituras, é uma teofania. E teofania o que é? É o próprio Jesus Cristo se manifestando como anjo às pessoas lá no Velho Testamento. Gideão, ele teve fé, estava disposto a conhecer o melhor do Senhor. É isso que nos alegra, meus irmãos. Fé. Uma palavrinha tão pequena, mas de um poder tal que faz com que mude até mesmo situações e circunstâncias que nós não encontramos muitas vezes aos nossos olhos, abertura ou solução. Mas a palavrinha fé move montanhas. Devemos ter fé, estar disposto, como Gideão, a também conhecer o que Deus quer para as nossas vidas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3, esse versículo é maravilhoso porque faz com que nós possamos crescer na presença de Deus, conhecer mais de Deus. E é assim que nós vamos ver a atuação de Deus em nossas vidas. Eu não vou ler todos os versos, não são muitos, e o nosso tempo é curto, mas gostaria que vocês, agora aproveitando esse período, lessem a história de Gideão e olhasse verso por verso e entendesse melhor o que o pastor quer lhes trazer. Nos versículos 22 a 23, Gideão diz: ai de mim, Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. Muitas vezes nós também queremos ver ao Senhor Jesus. Somos salvos, somos lavados, regenerados, transformados, estamos agora no processo de santificação. Mas há momentos de nossa vida que nós gostaríamos de estar face a face com o Senhor Jesus Cristo, olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo e expressarmos a nossa dor, a nossa tristeza ou a nossa alegria, o nosso lamento ou a nossa felicidade. Não importa, mas há momentos que nós queremos que isso ocorra. A mesma coisa ocorre na pandemia, quando nós estamos afastados, irmãos. Ah, meus irmãos, como eu sinto falta de estar com vocês, de olhar nos seus olhos, de dar um sorriso, receber um abraço, dar um abraço. E isso nos faz falta. E no sentido espiritual também, pois nós queremos e sentimos a vontade de olhar o Senhor face a face. Os versículos 24 a 26, Gideão começa a trabalhar. Deus lhe deu uma tarefa. Disse a ele que ele tinha que ir até a casa de seu pai, pegar um touro que estava ali separado para ser oferecido em sacrifício a Baal. E Gideão deveria pegar esse touro, pegar o altar de Baal, cortar, fazer um altar para Deus
e nesse altar oferecer o touro em sacrifício. Gideão significa cortador ou lenhador. E assim ele, com esses 10 homens, os seus servos, ele vai até a casa de seu pai, derruba o altar de Baal, pega o touro, constrói um altar para Deus e ali ele sacrifica este animal. Gideão tinha de derrubar o altar de Baal e levantar um altar a Deus, o que atraiu com certeza a ira de todo o povo. Meus irmãos, se queremos que Deus nos use, temos de nos purificar, estarmos limpos para que sejamos usados por Deus. O apóstolo Paulo, falando em relação e usando como exemplo, uma figura de linguagem, vasos, há vasos de ouro, vasos de prata, vasos de madeira ou de barro. O ser do que é feito o vaso não importa. O que importa é que ele esteja purificado. E aqui, se queremos ser usados por Deus, nós devemos nos purificar, nos limpar para que Deus nos use. E no versículo 27, já lemos, Gideão escolheu 10 servos e trabalhou a noite toda. Outro fator é o trabalho. O Senhor Jesus, por várias vezes, ele disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, se o Pai Celestial trabalha, por que nós, os seus servos, também não vamos trabalhar? Muitas vezes é cansaço, muitas vezes é tristeza, muitas vezes é desânimo, mas nós não podemos parar de trabalhar. Nós temos que pegar e pôr a mão no arado e não olhar para trás. Infelizmente, muitas vezes nós temos vontade de deixar o arado para trás. E concluindo, irmãos, o Gideão tem seu nome mudado, ele passa a se chamar Jerubaal, aquele que contende com Baal. Que nós também, irmãos, e temos um novo nome que nos será dado lá nas mansões celestiais. O nosso novo nome está escrito no livro da vida e que possamos também lutar contra as mazelas deste mundo, contra as hostes de Satanás, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra aquilo que Satanás quer implantar. E que nós, como servos do Senhor, tenhamos coragem, tenhamos ousadia. Olhando para os heróis da Bíblia e olhando que eram homens como nós, fracos como nós, sujeitos às mesmas tentações como nós, mas foram homens que se permitiram ser usados por Deus. E este é o grande segredo. Não importa se você tem uma boa capacidade ou se você não tem capacidade. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor, que Ele vai multiplicar. Deus abençoe, meus queridos irmãos, que nós possamos, no transcorrer deste domingo, buscar a orientação de Deus, buscar a sabedoria de Deus e deixar que Deus nos use. Eu olho muitas vezes para a minha vida, eu vejo que eu não sou capacitado, eu vejo que há pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu recebi o chamado de Deus. E a obediência a qual fiz a esse chamado me dá condições de caminhar levando a palavra do Senhor, falando do amor e da graça de Jesus, com todas as dificuldades, com todas as limitações que eu tenho. Mas louvo a Deus porque Ele tem prazer em me usar. Deus abençoe os amados irmãos e que também tenham alegria e o desejo de serem usados por Deus. Amém?